Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. De volta a Filadélfia. Semana passada estivemos lá em Lowell, um estudo muito bom em Lowell. E vamos dar sequência ao nosso estudo no primeiro livro de Samuel. O segundo livro já está vindo aí, né? E o David Toshio Tsumura já lançou o segundo volume de Samuel aqui, segundo livro de Samuel, na sequência das abordagens deles. Então, o volume 1 da série Nicot, The New International Commentary on the Old Testament. E agora, o segundo volume. E na aula passada, nós estudamos coisas muito importantes nessa sequência de estudos que dedica um bom espaço para uma personagem complexa, bipolar. Bipolaridade, esquizofrenia, tem tudo hoje, né? Na terminologia mais contemporânea, né? Nós poderíamos definir Saul como uma pessoa desse jeito, bipolar, esquizofrênica e também de uma índole perversa, né? De uma índole perversa. Impossível, o seu estado impossibilita de ele avaliar o que é bom e o que é ruim. Parece que os dois universos se confundem. Ele está numa paralaxe cognitiva. O que é uma paralaxe cognitiva? Lembra do Olavo de Carvalho, né? Paralaxe deu várias aulas a respeito disso. A paralaxe cognitiva é quando o eixo da construção intelectual da pessoa, aquilo que passa dentro da mente dela, se distancia do eixo da realidade. De modo que as leis que operam dentro desse universo em que ele vive não são as leis que correspondem à realidade. De modo que, quando é para reagir bem, quando um bem ou alguma coisa boa acontece, ele reage mal. E quando acontece uma coisa ruim, ele às vezes fica refratário ou então ignora. Então, nós somos, ou às vezes corre e teme, né? Como foi no caso do grande confronto com o Golias. E Saul é esse tipo de pessoa, mas por que a Bíblia dedicar tanto tempo a uma pessoa assim? Né? O livro de Samuel agora vai até o capítulo 31 falando a respeito de Saul e nessa interação Saul e Davi. Por um lado, vocês vão perceber que os salmos que Davi escreve, eles são profundamente existenciais. Ou seja, são salmos que foram produzidos a partir da sua experiência, aquilo que ele viveu. Então são salmos vivenciais. E muitos desses salmos, vocês vão perceber do subtítulo, conta exatamente o momento da sua vida em que ele estava num confronto com os inimigos, e aí a gente vê quem eram os inimigos. Saul era um deles, era um dos piores inimigos. Tá? E o interessante de tudo é que no mundo paraláctico cognitivo aí do Saul, né, o Schopenhauer diz que a mente, quando ela entra no estado de loucura, né, a pessoa foge para esse domínio e não consegue mais voltar. O louco é exatamente isso, é o que vive dentro desse domínio. Então, a paralaxe cognitiva, isso aí é afastamento, né, da realidade. A realidade está aqui, mas ele não consegue interpretar a realidade. Né? E quando tudo isso é provocado pelo próprio Deus, aí nós temos aí uma pessoa que começa muito bem e, obviamente, tudo indica que vai terminar muito mal. Nós sabemos a história, veremos que sim. Mas cada episódio é importante para nós observarmos, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, né? Psicanalítico, aqui, o que acontece com a cabeça de Saul. De um modo geral, a gente percebe que o que Saul quer é preservar a sua posição de rei. A intenção dele é preservar a sua posição de rei. Embora ele já saiba que ele é o réprobo, que ele já está rejeitado, ele quer se manter nessa posição.
É uma posição da qual ele não abre mão e só vai abrir mão quando morrer. Né? Isso mostra que ele visava o reino de Deus, o bem-estar do povo de Israel. De um modo geral, ele estava visando a obra de Deus, essa obra que começa lá, muito antes, né, e vem nessa sequência. Ele está dentro de uma fase da obra de Deus. Ele está visando a obra de Deus ou está visando a si próprio? Não é? E então você vai perceber que ele tenta, nessa sua loucura, né, podemos assim dizer, que é uma pessoa que está num estado de loucura, ele tenta, de todo jeito, preservar aquilo que já não é mais dele. Ele tenta segurar, preservar aquilo que não é mais dele. O reino não é mais dele. E o reino é de Davi e ele tem consciência disso. Mas ele, em vez de interpretar e fazer como nós falamos aqui, a possibilidade melhor seria fazer como a transição entre Moisés e Josué. Uma das mais tranquilas e mais pacíficas que você observa. Por quê? Porque Josué foi instruído por Moisés para poder levar a obra de Deus avante. Tá? Agora, quando nós vemos aqui o caso de Saul, o que acontece? Saul não está com a intenção, né, de abrir mão do seu reinado. Quem não queria, de certa forma, no início lá, você lembra? Quando ele foi dito que ele ia assumir o reinado, como é que ele se escondeu até no meio das bagagens lá, lembra? Foi quase que pegou a força para poder assumir aquela posição, e as suas decisões erradas acabaram gerando a sua rejeição, e por fim, essa rejeição agora, ela transforma Saul nesse tipo de pessoa que na aula passada, lá em Loura, nós observamos que nós temos o Saul nosso de cada dia. Né? Quem trabalhou em ambiente público, por exemplo, né? Eu trabalhei no INSS, trabalhei em prefeituras, então, em faculdade, então, o ambiente em que você tem pessoas ímpias e que são ambiciosas, essas pessoas, elas procuram sempre, quando elas não têm a posição, e que às vezes você ocupa sem nenhuma pretensão, elas procuram te derrubar, te tirar daquela posição. Né? Então elas são pela frente uma coisa e por trás outra. Pela frente elas te afagam, pela frente elas te elogiam, mas por trás tramam te derrubar, te destruir e tomar a sua posição, de uma forma ou de outra. Então isso, a lição da semana passada e a lição de hoje vai nos mostrar exatamente esse tipo de pessoa, né, que vai nos levar a um livro chamado As 48 Leis do Poder. E uma das primeiras leis desse livro, As 48 Leis do Poder, diz o seguinte: nunca ultrapasse o brilho do mestre. É uma praticamente ali, iniciando, abrindo o livro, As 48 Leis do Poder. Eu acho que ele está até aqui na nossa biblioteca. Né? E exatamente falando como lidar em ambientes conflituosos. Então, se você está numa empresa e você se sobressai, né, a tendência é a ter problemas, principalmente se você ultrapassar o brilho do mestre. Aí dá problema, né, meus? Lembra lá do início aqui da nossa jornada aqui? Aconteceu isso. Douglas também passou por uma dessa lá no escritório. Eu trabalhava 13 anos lá no escritório de advocacia e de repente aconteceu de ele estar numa condição em que todo mundo que ia lá só procurava Douglas. E aí ele foi crescendo, já estava ganhando mais do que o chefe. Aí, de repente, leva aquele baque, né? Você está demitido. E, então, recomeçou do zero, praticamente, por assim dizer. Mas, recomeçou bem. E hoje, de certa forma, não pode se queixar, não. E o outro lá, praticamente, ninguém mais procurou. Um servicinho aqui, um servicinho ali, mandou os advogados tudo embora e só ficou com tinha um ano de experiência em advocacia. Mas o que acontece? É exatamente esse tipo de pessoa que a gente vê aqui em Saul,
que nós vamos ver que no ambiente conflituoso você precisa saber lidar com esse tipo de problema, né? Infelizmente, a vida é assim, né? Então, quando nós vemos aqui Saul nessa condição, e tudo pelo poder, né? Por causa do poder, porque ele não pode abrir mão do poder, ele não pode abrir mão da sua posição. Imagine Saul agora, depois de estar nesse status, virar um cidadão comum, que é até subserviente a Davi. Não faz sentido. Davi é mais novo, Davi é um líder que sai do nada, de uma família bem humilde, né? E ele agora já é rei, está no palácio, está em condição financeira boa. Então, Davi é o nada, né? E ele está assustado com o nada. E Davi tenta, de certa forma, várias vezes, convencê-lo de que ele não é uma ameaça para Saul. Embora sabendo que já é ungido de Deus, vocês percebem que Saul não vê o modo como Davi trabalha com ele. Trabalha para o bem-estar do povo de Israel e para a glória do palácio. Mas, neste mundo de paralaxe cognitiva que ele vive, né, onde ele se afasta de repente do eixo da realidade, interpreta tudo vendo em Davi o seu maior inimigo. E esse maior inimigo precisa morrer. Esse é o estágio último, né, das decisões mal tomadas de Saul. Tentar matar Davi. Matar Davi significaria o quê? Do ponto de vista do desenvolvimento do reino de Deus. Interromper o plano de Deus. Interromper um plano de Deus. Vai dar certo? Vai dar certo? Está dando murro na ponta de faca. Está cavando a sua própria sepultura. Por quê? Porque o que Deus faz, ele faz, e essa intervenção é uma intervenção da soberania de Deus na vida de Davi. Sem ele era o último cotado para isso. Mas Deus o escolheu, Deus o separou, e Deus quer fazer isso na vida de Davi, e pronto. E fez e está acabado. É o meu ungido. Quem é ungido nesse contexto aí agora? Do ponto de vista que está ungido, que está dentro do conselho de Deus e dentro da vontade. Qual das três? Diretiva de Deus é Davi. É ele que está seguindo a linha. Saul está fora do eixo, já saiu há muito tempo, tá? E mesmo assim não consegue fazer com que essa paralaxe cognitiva, o eixo, volte para a realidade e ele enxergue, ó, perdi. Quase fala para ele, perdeu, mané. Eu lembrei do cara lá. Hein? Ele já soubesse. Não, todas as coisas que aconteciam, principalmente a partir da derrota de Golias, eram evidências que não tem jeito, é esse homem, né, que vai assumir o reino, não tem para onde correr. Né? E aí o que ele faz? O que ele faz? Ele vai e luta contra o projeto de Deus. O mais interessante é a paciência de Deus em deixá-lo no eixo da vontade permissiva, salvo algumas intervenções da soberania de Deus, como nós vamos ver hoje, tá? E isso vai por muito tempo. É uma escola para Davi. É também um motivo, uma força propulsora para as suas composições, para as suas orações. Lá nos Salmos depois, quando você começa a revisar e ver todo esse período em que ele compôs os Salmos, tudo está vinculado a experiências que ele passou. Todo aquilo que ele passou está vinculado às suas experiências. Ele não compõe assim do nada. As experiências dele, boas e más, elas todas se transformam em cântico em Israel. Pena que nós não tínhamos partitura naquela época para poder saber, né? Mas lá na Nova Terra a gente vai pedir Davi para pegar a arca e toca o Salmo primeiro, vou até o 150. Temos uma eternidade para ele cantar, né? Então, vamos lá. Devia ser lindo, né? Imagine. Então lá, aí vamos fazer Asaf, Edutum, né? Vamos lá, Gedutum, vamos lá, vamos fazer aqui aquele coro que vocês faziam antes lá, né? Para a gente poder saber como era esse salmo. Eu tenho essa curiosidade. Né? Espero que na Nova Terra ele tenha a paciência de me dar
esse prestígio aí de ouvir esses salmos lindos que nós temos aí no na nossa Bíblia, né? Mas então, é exatamente a lição de hoje vai falar sobre 2 episódios, tendo a floresta, né? Nós temos o primeiro episódio em que Jonatas defende Davi, Mical defende Davi, e inclusive cria uma estratégia para que ele saia, cometeu a mentira do bem, né? Que aí ficou não uma mentira, uma inverdade, vamos suavizar, né? Para poder se livrar Davi, e por fim, né, o próprio Deus entra para intervir e dar o livramento a Davi e a Samuel. Tá? Então, nesse estudo, nós vamos ver muitas coisas importantes e espero que nós estejamos aqui ligados e possamos extrair o máximo desse nosso estudo para que nós possamos viver com os Saúls nossos de cada dia, né? E às vezes pode acontecer de um Saul aparecer no seu caminho. E aí você tem que ter a condição de lidar com isso. No ambiente político, no ambiente de faculdade, no ambiente de trabalho, sempre enfrentei. Sempre tive aqueles que eram Saúls da vida, viu? Eram Saúls. Mas, quando o projeto de Deus está estabelecido por decreto soberano, não tem quem impeça o projeto de Deus. Não tem quem impeça. O que foi que você está rindo? Ainda bem que na igreja não acontece. Né? Graças a Deus, né? Na igreja de hoje, contemporânea, não, nós estamos muito à frente disso. Né? Parece. Não vai aparecer um Saul no nosso caminho de jeito nenhum. Não. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então vamos aqui à nossa lição de hoje, a primeira pergunta. Jonatas e Mical livram Davi da cilada de Saul. Na realidade, 10 ciladas, né? Porque não foi só uma, não. E o interessante é o modo como Deus age, o modo como Deus trabalha. Deus trabalha de tal forma que as pessoas, né, dentro daquele cenário ali, se você se transporta para aquele cenário, você percebe muito bem o modo de Deus trabalhar, para poder fazer valer soberanamente o seu projeto de colocar Davi no trono. Esse é o projeto de Deus. Então, quem é o maior responsável por manter isso? Deus. Mas tem algumas coisas que o homem precisa fazer, né? Davi precisa se precaver, sair fora da frente da lança, né? Porque Deus né? Deus me elegeu para ser ungido, aí vem Saul lá com a lança, eu vou ficar aqui que a lança vai cair aqui na minha frente. Sai da frente que ela pega na parede. Tem que sair fora, né? Tem que sair fora. Então, as investidas do nosso adversário também são assim, você tem que sair fora. Se não sair fora, né, você vai... É uma das coisas, né? Não se deve... certas vezes você tem que fugir mesmo, não pode encarar. E o apóstolo Paulo fala até isso, né? Que é importante que haja uma fuga, de vez em quando. Então, aqui nós temos o texto áureo, que está no versículo 11, porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então vamos aqui à nossa primeira pergunta. A pergunta de número 1. Qual a ordem que Saul deu aos seus servos e a Jonatas, seu filho, acerca de Davi? E o que Jonatas disse a Davi que iria fazer a favor dele? Nos versículos 1 a 3, nós temos aqui a nova versão internacional, temos a nova versão transformadora, temos a nossa Bíblia hebraica, e vamos aqui pela versão transformadora. Versículos 1 a 3. Vaidaber Shaul el Jonatan, e disse Saul a Jonatas, Benô, seu filho.
Ve'el, aí que a preposição ve'el kol e a todos. Quem? Avadav, servos dele. Os servos dele. E aí então, qual era o projeto? Lehamit et Davi, para matar Davi. Então Saul, ele instiga os seus servos e o seu filho Jonatas a matarem a Davi. Agora fica explícito qual é o seu propósito: matar Davi. Essa é a meta de vida dele. Esta é a proposta. E ele não sossega. Davi é um fantasma que o assombra dia e noite. E a meta dele é matar Davi. Aí você vai ver nesse ambiente em que Davi está, você vai ver que os servos de Saul, seus mais chegados ali, tá? Eles gostam demais de Davi. Já viram potencial de liderança em Davi, como comandante de exército. Davi é topo de linha, né? Jonatas tem uma afeição muito grande também por Davi. Jonatas enxerga além. O que Saul, na sua paralaxe... O interessante é que Jonatas está dentro da realidade. É o eixo da realidade. E Saul está na paralaxe cognitiva. Está lá nas outras dimensões das esferas da loucura. Tá? Como eles olham para o mesmo indivíduo? Os servos o olham, vocês lembram dos verbos utilizados anteriormente? Os servos olham e amam a Davi. Indo ali para dentro do palácio, dentro da casa, Jonatas ama a Davi, faz um pacto com Davi. Mical, que já é dada a ele como esposa, também ama a Davi. E o povo, ao ver a grande vitória contra o gigante, a partir dali, ama a Davi. Todo mundo ama Davi. Só Saul odeia Davi. O povo tem razão de amar a Davi. Jonatas tem razão de amar a Davi. Jonatas vê por uma perspectiva totalmente diferente da perspectiva que o seu pai deveria estar vendo Davi. Inclusive, a lição de hoje vai exatamente chamar para esse contexto, em que ele vai tentar mostrar para o pai quem é Davi, para ver se o pai sai dessa paralaxe cognitiva, dessa esquizofrenia, dessa bipolaridade e enxerga Davi com bons olhos. Mas é só um remedinho que dá para ele, daqui a pouco ele está ruim de novo. Passa o efeito, daqui a pouco ele está ruim de novo. Isso vai até o final. Ele tem áreas assim de arrependimento, mas sabe que você está certo? Tudo bem, está certo, você está certo. Daqui a pouco ele muda completamente. O remedinho passa o efeito, ele muda completamente. E aí então, diz aqui o texto, né, que Saul fala ao seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros ali, os seus servos, são os que estão próximos ali do palácio, sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi. E é interessante aqui, no versículo 1, né, usa o verbo Rafetz aqui, Rafetz Bedavid Meod, ou seja, ele estava muito afeiçoado, né, afeiçoado a Davi. Eu pergunto a vocês, Jonatas tinha motivo para poder ser também inimigo de Davi? Mais do que Saul, de certa forma. Por quê? Porque ele é o sucessor. Qualquer problema, morrendo o rei, ele é o sucessor, ele está na linha de sucessão imediata, ele está na posição imediata de ser o sucessor e ser o rei.
Para pensar e você vai ver a grandeza de mente de Jonatas e a pequenez cerebral de Saul. Né? Tem cabeça grande, talvez, porque ele é grandão, mas o cérebro muito pequeno. É um cérebro natural, não é transformado. Jonatas olha para Davi e vê nele o quê? Vê nele a esperança de uma liderança que vai fazer o que Deus quer que seja feito. Orientar o povo, proteger o povo e trabalhar em benefício do povo. Ele olha nessa perspectiva. Saul não. Não faz e tem ódio de quem faz. Na hora do perigo, ele não expõe a sua vida. E quando alguém expõe a sua vida, muito com ceticismo, né, geral, ceticismo dos irmãos, ceticismo do próprio Saul, e por fim, ceticismo até do próprio gigante, me manda esse pirralho aí para brigar comigo. Eu mandei chamar homem para brigar comigo. Esse pirralho aí, esse moleque, vou dar suas carnes para as aves do céu comerem, todo arrogante. Então o que acontece? Ele expõe a sua vida. Era para ele ser amado também por Saul. Contudo, Saul vê o quê? Saul vê como já ele está alertado. Samuel já profetizou para ele que ele estava rejeitado. E ele então começa a ver, é esse aí o sucessor. Para ele não ser sucessor, o que eu tenho que fazer? Matá-lo. Tenho que tirar ele do meu caminho. De qualquer forma. Tá? O problema todo é que todas as coisas vão acontecendo para que Davi cresça mais ainda. Para que Davi sobressaia, para que Davi se evidencie aos olhos de todos como o futuro líder. Era Deus confirmando a liderança futura de Davi. Percebe? Que vai ser depois chamado de um ungido segundo o coração de Deus. E ele vai passar por essa prova aí por um bom tempo. E então agora fica declarado o motivo. O que ele quer? Matar Davi. Então vocês que estão aqui próximos, vão lá, mata esse homem. E também Jonatas, né? Você é o sucessor. Se eu morrer e esse homem estiver vivo, ele vai ser aclamado rei. E vai ser uma oposição a você. Porque não vão aceitar o seu reinado. Então nós temos que matar Davi. Temos que acabar com Davi. Aí conta a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Davi, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Tá? Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Então, ele faz uma trama, promove uma situação para que ele possa tentar convencer a Saul de que Davi não merece morrer. Porque alguém tem de ser punido por um crime que cometeu. E a lei já dizia muito claramente que se alguém matasse um inocente, o sangue dele seria cobrado. Então está explícito no livro da lei. E agora ele tenta matar esse homem. Coloca isso como projeto de vida. Sendo que Davi não fez absolutamente nada que merecesse essa punição, tá? Então ele vai estar com as mãos manchadas de sangue caso isso aconteça. E aí o que ocorre? Segunda pergunta. Se quiserem fazer alguma observação, tá? Fiquem à vontade. A segunda pergunta. O que Jonatas disse a Saul acerca de Davi, mostrando que o Senhor fez o que o Senhor fez por meio de Davi a Israel e que juramento Saul fez em nome do Senhor. Os versículos 4 a 6, vão
responder a esta pergunta. Tá? E aí Jonatas falou bem de Davi a Saul. Então, vai Daber Yonatan ben David Tov. Para quem? El Shaul. Então ele falou, Jonatas, sobre aqui Davi, o B, a preposição B aqui nesse caso específico tem um sentido de acerca de, ou de, tá? Nem sempre ela tem um sentido de em, tá? Nesse caso aqui, acerca de. E o que ele falou? Hein? Tov. Tov, bem. Né? Ou coisa boa acerca de Davi para Saul. E quem era Saul? Aviv, que era pai dele. Av, pai. Aviv é o pai dele. Av mais Ru. Aí fica Aviv, que é o pai dele. Tá? E disse que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Aqui na versão NVT, diz: o rei não deve pecar contra seu servo Davi. A NVT foi mais literal. Obviamente, Almeida, que nesse caso aqui é uma das que vence em termos de literalidade, né? Almeida vai exatamente usar o verbo que é utilizado aqui. Que é Yerretá. 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 Yerretá, que é o verbo ratá, o verbo pecar. Então, para que ele não peque contra Davi. Não peque o rei contra Davi. Ou seja, o assassinato de Davi seria algo que iria para a conta do rei. Ele estaria com um assassinato diante de Deus. E seria um pecado. E qual a gravidade desse pecado? Sangue inocente na sua vida. Sangue inocente. O que Davi fez para poder sofrer pena de morte? Qual o pecado que ele cometeu? Qual o erro que ele cometeu? Qual a transgressão que ele cometeu? Nenhuma. E, no entanto, a punição vem e é idealizada, né, de tal forma que ele tem que eliminar esse inimigo. Você vai ver que mais à frente ele vai chamar Davi de seu inimigo. Ele é inimigo de Davi. Davi não é o seu inimigo. Davi é seu amigo. Davi quer o seu bem. Davi quer o bem do povo. Quer que as lutas de Israel sejam as lutas do Senhor e com quem, né, Davi está, e por isso está vencendo. Mas vencendo, e a glória vai para quem? Para o rei de ter um comandante tão eficiente como esse? Meu Deus, que privilégio! Né? Contudo, as 48 leis do poder, uma delas, não suplante o brilho do mestre. Quando Davi aparece, aí o Saul abre o espaço para esse espírito que já está ali preparadinho para poder atormentar. É o ciúme que ele tem de Davi, esse sentimento dele é um sentimento de ciúme, porque as coisas que Davi faz, ele que deveria estar fazendo, porque ele foi levantado como rei, para quê? Qual é a proposta que o povo apresentou? Para que ele saia diante do povo nas suas guerras, nos seus conflitos. E, no entanto, ele agora só está no palácio, e agora tem um homem que assume essa responsabilidade, com um filho que também é um grande general. Entretanto, ele passa a odiar esse que deveria ser amado também por ele. Era amado de todos, né? Tem aquele todo mundo odeia fulano, né? Mas agora é o contrário, que todo mundo ama fulano, só o rei que odeia esse amado salmista.
E então não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Eles são feitos, aí o que acontece? O Saul está lá na paralaxe cognitiva, o cérebro dele não processa nada disso. Ele só consegue ver Davi como uma ameaça. Então fica aquela imagem, quando ele olha para Davi, é o meu inimigo, eu preciso destruí-lo. É uma ameaça para mim, é uma ameaça para o meu reino, é uma ameaça para a minha posição, é uma ameaça para o meu prestígio. Essa síndrome de Saul, ela é muito perigosa, porque ela pode pegar qualquer pessoa. Né? Ela pode pegar qualquer pessoa. Ela é perigosa. Já teve síndrome de Saul na obra? Infelizmente já teve. O Senhor até falou, lembra de Saul quando eu endureci o seu coração? Pode acontecer. Então a história de Saul, para nós, ela é muito importante. Então já viu, você falou que isso não acontece hoje, né? Então já trouxe até o cenário, inclusive o senhor usou até o próprio termo. Lembram de Saul quando eu endureci o seu coração? Então já teve síndrome de Saul na obra. E ela não acabou, ela é perigosa, porque ela está por aí, é uma enfermidade que pega. Né? E pega exatamente quando há um conflito que não existe. Só na paralaxe cognitiva que existe esse conflito. Davi não está interessado, embora ele soubesse que era o rei, mas ele nunca, em nenhuma hipótese, colocou diante de Saul, eu quero o seu lugar. Mas Davi era visto como o adversário. Ele ambiciona o meu lugar. E ele vai acabar tomando o meu lugar. E então eu tenho que acabar com ele. E era a obsessão dele dia e noite. Saul não dormia praticamente com essa obsessão. Tá? E quando essa obsessão vem do Senhor, hein? O que é nesse caso? E aí? Essa leitura que a gente tem que fica tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É essa leitura que é importante a gente fazer. Porque tudo é para conduzir a coisa para chegar num determinado lugar que Deus quer que chegue. Uhum. E nos nossos dias é a mesma coisa. O Senhor continua trabalhando. E o interessante é que o Senhor, essa fala de Deus para nós foi muito importante. Lembram de Saul quando eu endureci o seu coração? Vem da parte do Senhor. Deus. Entendeu? Então você tem que correr da lança do Saul, você tem que ficar esperto, né? No É ambiente de trabalho, você tem que ficar esperto lá, que eu me lembro que cada situação que eu tinha que dar meu jeito de sair fora da lança saúlica lá no meu trabalho, que era direto. E aí a gente tinha que ficar esperto, tinha que ficar atento. Na faculdade, mesma coisa. Até na sala de aula, lá, meu pai, teve a hora que Saul levantou a lança lá que queria me furar de qualquer maneira. Eu tive que sair fora dela. Né? Tive que sair fora dela porque senão eu ia perder minha bênção. Né? Aí ia perder a minha bênção. Afrontado. Afrontado por quê? Teve uma vez, tivemos uma prova de análise matemática. Eu contei isso até em Loa. Uma prova de análise matemática. Era a matéria mais temível lá. Todo mundo tinha medo dela. E o pessoal não conseguia aprender de jeito nenhum. De fato, é uma matéria bem mais complexa do que cálculo integral diferencial. Né? E aí, então, a análise vai muito mais a fundo, vai lá na raiz. Né? Então, as demonstrações eram cavernosas. E tínhamos um professor que era um militar, muito rigoroso na correção das provas, e pensamento muito lógico, e qualquer coisinha que você deslizasse, pronto, já perdia praticamente a questão inteira. E aí, ele marca uma prova e eu tirei um dia para estudar e fui estudar. Quando cheguei, como funcionário público eu tinha essa folga, né? E aí fui fazer a prova. Aí cheguei lá, ninguém queria fazer a prova. Aí eu falei, professor, só tem um dia de folga, que foi hoje, para estudar para essa prova. Eu estou preparado e eu vou fazer essa prova. E o pessoal todo, então você vai fazer a prova? Então eu vou aplicar a prova para você, só para você. Aí o pessoal saiu da sala, mas cuspindo marimbondo, como diz o provérbio. E eu fiz a prova. Por causa daquela pressão psicológica ali, consegui tirar 9 apenas. 9 apenas. De 0 a 10, consegui tirar 9 na prova de análise matemática. No day after, no dia seguinte, meu amigo, quando eu chego na sala,
eu entrei num ambiente que só tinha marimbondo. E fui afrontado, tinha um indivíduo baixinho, mas chegou e botou o dedo na minha cara, né, e falou um monte de besteira. Hoje ele seria preso, né, pela lei de racismo, hoje ele seria preso. E eu tive que aguentar quietinho ali, né, um cara baixinho assim, vem todos aqueles golpes de capoeira que a gente sabia antigamente, que bota todo mundo no chão, mas tem que ficar quietinho, né, fazer igual eu sou, não é sou homem, mas sou crente. Eu não sou crente, mas sou homem, não. Eu sou homem, mas sou crente. E aguentei firme ali, passei humilhação. Lá fora ela queria me pegar, me bater. Falei, caramba, o cara tá forte mesmo, hein? Tá bom, mas aí eu tive que sair da espada de Saul, sair fora. E Deus me abençoou, que no final das contas, minhas notas foram cada vez melhores. No ano seguinte, 4º ano de matemática, foi pior para eles, melhor para mim. Eu só tirava 10, na pior das hipóteses, 9. E o departamento de matemática me chama para ser professor da faculdade. Eu estava ainda começando lá, eu comecei o mestrado na UFRJ, estava fazendo o nivelamento para fazer o mestrado na UFRJ, e o departamento de matemática me faz o convite para ser professor. Aí, aceitei o convite, comecei a dar aula logo no ano seguinte. Isso foi em 88. E quando chego na sala de aula, que eu estou lá, saindo da sala de aula, tinha dado uma aula, meu jaleco, né, aquele caixinho de giz, aí eu saio, quem eu encontro? Aquele que me afrontou. Eu soube que o departamento de matemática te convidou para lecionar aqui na faculdade. Falei, hoje eu sou professor aqui. E aí, qualquer coisa que você precisar, tá? Você pode contar conosco aqui, que nós estamos aí para poder resolver. Tá? Poxa, muito bom, muito bom. Foi um pedido de perdão assim, uma meia culpa, né? E aí saiu ele falou, boa noite, mestre. Boa noite. Vai com Deus. Dá um abraço. E segui meu caminho. Se eu perco a bênção naquele dia, ele não ia ser chamado para o departamento de matemática, que é um escândalo ali, uma briga, até sair sangue, sei lá o que ia acontecer, né? Isso é uma tragédia, mas eu tive que passar quieto, só fugir da espada de Saul, né? E depois Deus me deu a vitória. Ou seja, quando Deus tem uma bênção para nos dar, não tem quem impede, né? Agora você precisa tomar as precauções devidas. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Tá? O Jonatas vai conversar com o pai. Ele chega, pai, preste atenção, as coisas que Davi tem feito. Enumere alguma coisa que ele mereça a punição de morte. Enumere alguma coisa. Agora eu posso... Quer que eu te lembre uma? Porque pôs a sua alma na mão. Isso aqui é uma expressão idiomática, né? Quando se fala aqui, e pôs a sua alma na mão. Aqui, ó. Aqui. Vai Hashem et nafsho, ele pôs a alma dele, bechapo, ou seja, na palma da sua mão. Por a alma. Aí a NVI, por exemplo, vai fazer uma tradução interessante. Ele arriscou a vida, quando ele pôs a alma na mão, no sentido de ele correu o risco de vida. Ele arriscou a vida. A NVT vai dizer, o Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar. Então a revista corrigida vai fazer o quê? Vai traduzir literalmente. A alma estava na palma da mão, literalmente. Já a versão NVI e a versão NVT vão traduzir o sentido dessa expressão, para o leitor ter uma noção. O que é pôr a alma na mão? Não tem como pôr a alma na mão. É algo metafísico. Como é que vai colocar uma alma na mão? Você já viu alguém com a alma na mão? Não é uma coisa assim metafísica, não faz sentido. Então, qual é o sentido dessa expressão? Ele arriscou a sua vida, né, para benefício de Saul e do povo de Israel. Então, isso aqui, versículo 5, ele arriscou a sua vida para matar. Aí vamos lá na revista aí, corrigida. Pois ele arriscou a sua vida e feriu aos filisteus, né? E fez um grande livramento a todo Israel. Feriu aos filisteus ou ao filisteu?
Se você ler aqui, na revista corrigida, ele está dizendo que feriu aos filisteus. Se você ler na NVI, você vai ver que ele diz aqui, quando matou o filisteu, singular. Aos filisteus, plural. Ao filisteu ou o filisteu, singular. Se você pegar a NVT, igualmente, você vai ter aqui que ele matou o guerreiro filisteu, singular. Vamos ver a NAA. Revista corrigida. Aí você tem aqui revista corrigida, vamos ver aqui. A NAA. Efetuou um grande livramento a todo Israel quando ele matou o filisteu. Uma está plural e a outra está singular. Qual das duas está correta? Plural? Ou singular? Eu entendo que... Textualmente, nós vamos ver aqui a expressão Vayashem et nafsho bechapo, olha só na sua mão, Vayar, aqui, ele atacou acusando aqui o objeto, é a partícula acusadora do objeto direto, Rapelisti é plural ou singular? Você aqui no DAV te ajuda na hora. Você coloca aqui o dedinho, lê embaixo lá. Tá dando para ir embaixo? Não? Tá dando para ver aí? Et aqui pode ser preposição ou indicador de objeto direto. Aqui nesse caso é o indicador de objeto direto. Temos o aqui, que é o artigo, tá? E pelisti, aqui é singular ou plural? Adjetivo singular absoluto. Se é singular, então é o filisteu. Então, NVI, NVT e NAA já agora é uma comissão, não é só um nome. É uma comissão. Observaram bem que nesse caso é singular. Que vai contrastar com o versículo 8. Logo na frente aqui, só para você ter uma ideia, o versículo 8. O versículo 8, você vai ver aqui, ó. E tornou a haver guerra, e Davi lutou contra os filisteus. Aí você vai ver aqui, ó. Tornou a haver guerra, tá? E aqui você vai ver, Vatosef Hamilchama, né? E de novo aconteceu de ter guerra, Leiot, então aqui de haver guerra. Então, Vatosef Hamilchama Leiot. Então, aconteceu de novamente haver guerra, tá? E Vayetzer Davi, né? E aqui o verbo lutar. Qual é o verbo? Vayelachem. Vayelachem, e ele lutou. Ba, preposição, pelistim. Aqui sim. Vai lá embaixo. Análise morfológica. Ba, pelistim, você tem o B, tem o Ra, que é o artigo, com o, e aqui no caso, e você tem adjetivo masculino plural absoluto. Plural. Aqui você tem os filisteus. Então, quando você tem filisti, singular, o filisteu. Ra, filisti. Quando você tem Ra, pelistim, né? Aqui no caso é pelistim, pelistim. Aí o plural. Então,
Só uma diferençazinha básica, né? Mas para você saber que o contexto. Ali, especificamente, estava falando de Golias. Tá? No versículo 5. Voltando lá. Você sabia? Esses detalhes você só vê quando você vai ao hebraico. Não tem como você ver. Aí você vai ver uma tradução está diferente da outra. E aí? Né? Uma tradução está diferente da outra. Como julgar? Como colocar na balança? Hein, Débora? Você tem que ir lá. Eu entendo, eu dei a sugestão de plural, porque ele está contando um caso. Ele está contando, lembra o que ele fez? Aí ele, quando acaba de matar Golias, eles perseguem os filisteus. Você Logo pegou, depois, você não traduziu a ideia, né? Aqui o tradutor aqui traduziu a ideia, mas aqui, linguisticamente, sim. o termo se refere a Golias. Que a queda de Golias era a queda de todos os filisteus. Logo depois tem os 200. Uhum. Só eu quis observar esses dois detalhes, porque aqui aparece Pelisti e Pelistim. Então, um é singular e outro é plural. Só esse detalhe. Inclusive, eu botei o interlinear quem pegou, o pastor Ricardo também colocou a nota lá, colocou no grupo de professores em classe, tem uma nota lá. O pastor Ricardo observou isso aí também. Ele botou lá no grupo. E é importante, esse aspecto é importante observar. Tá, mas isso aí não fere nada a questão da compreensão do texto. Tá? É importante aqui que o que está acontecendo é que Jonatas está tentando tirar, pelo menos um pouquinho, Saul dessa paralaxe cognitiva. Ele está lá no eixo da loucura, no domínio da loucura. E ali é o inimigo. Por que ele é inimigo? Se ele arriscou a própria vida, nenhum de nós teve coragem de encarar aquele gigante, porque era uma ameaça de morte. Ele, no entanto, ele se expôs, e Deus foi com ele. Nós vimos que Deus foi com ele. Né? E na época, lembra, você se alegrou, mas você observou que na narrativa não aparece nenhuma reação de Saul? Quem é o pai dele? Vão ter que fazer o contrato aí para estar aí. Todo mundo isento de imposto. Matematizou ali, menos dízimo que entra, menos dinheiro para o tesouro. Não deu nenhum parabéns, agora vamos fazer uma festa aqui celebrando, né? Chamar Davi para apresentar o povo. Olha, esse aqui é o nosso grande general, está aqui à frente do nosso exército, Deus o usou para dar vitória contra os filisteus, então a vitória é nossa, e vamos celebrar. É uma semana de festa, não é? Mas não. A ascensão de Davi pega o povo, né? Que aí vem a musiquinha. Lembra da musiquinha? Até tentei fazer uma musiquinha, fazer uma rima lá, uma letra, né? Lá em Lowell. A musiquinha. Davi matou milhares, Saul matou milhares, porém Davi dezenas de milhares. E pronto, isso aí foi o suficiente para ele arder em ciúmes, e não é o meu nome que agora está nos jornais aí da cidade, é o nome de Davi, né? É o Davi que está no Facebook, é o Davi que está no Instagram, né? É o Davi, a toda parte. E então o que acontece? Ele começa, agora ele não consegue mais esconder esse sentimento, né? Ele não consegue mais esconder esse sentimento e tem que eliminar esse indivíduo. E Jonatas está tentando convencê-lo. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente porque isso aconteceu? Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Aí o que acontece? Saul atendeu a voz de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Está certo, ele profetizou, não morrerá. Né? Ou seja, na realidade, o que ele está querendo dizer, pelo que o texto nos mostra aqui, é que parece então que ele agora ele se acalmou e ele não vai mais, em hipótese alguma, tentar tirar a vida de Davi. Né? Deveria ser assim. Mas na realidade, o que acontece? Vamos ver? A história prossegue. Próxima pergunta. Se você quiser fazer alguma observação aí, pode fazer. Tá? Não é uma observação, mas dá para entender ele. Uhum.
Porque um homem sem a graça de Deus, ele cai nessa aí sim. Exatamente. Ele tinha poder para isso. É o que acontece, o que o texto está querendo nos mostrar. Por que o texto, Deus deu tanto espaço na Bíblia para essa personagem? Para saber o que acontece quando um homem perde a presença de Deus na sua vida. Um homem de Deus perde a presença de Deus na sua vida. Olha de que ele é capaz. Deixa estar a história, que isso mais à frente vai acontecer com o próprio Davi. Ele abre uma brecha e o inimigo faz a festa. Quer dizer, faz a desgraça, né? Mas pro inferno a festa. É tanto que o que ele tinha de maldade, demais contra o Saul, o Davi tinha de bondade. O Davi teve na mão dele várias vezes. Vamos ver isso na história. Entendeu? Vamos ver a oportunidade de... Se o Davi fosse o inimigo de Saul, Davi teria eliminado Saul. Mas dá para entender a raiva de Saul. Não, você vê um menino que chega do nada, vai lá e faz o serviço e depois ainda vem com a espada na mão e a cabeça do cara do outro lado. E é o menor. Você imagina isso? Passando no meio do povo e o povo. E você imagina esse cenário. Você imagina esse cenário quando todos estavam com medo daquele monstro. 40 dias com medo. E o rei falou, era só isso. 40 dias sem dormir, gente. Os soldados ali de prontidão, ali no monte de frente, monte com monte de frente, mas ninguém encara, só vinha ele lá todo dia, só ele fazia lá, quem de vocês, manda um homem para lutar comigo. E ninguém, né? Agora chega Davi, vence num golpe só, corta a cabeça do gigante com a própria espada do gigante e sai desfilando entre os filisteus e depois entre o povo de Israel. Esse é o herói da história. Esse é o herói da história. Entende? Esse é o herói da história. Mas o que acontece? O rei não admite que tenha um herói que não seja ele. Por que ele não foi então encarar o Golias? Porque sabia que Deus o tinha abandonado. Difícil isso, complicado isso, né? Um quadro... Não é complexo? Difícil. É. Se fosse tão fácil assim, eu teria ido lá e feito o serviço. É. Achei que o homem era invencível. O homem com aquela banca toda. E não é o que ele fez. Ali ficou claro que Deus era com Davi. Não tinha jeito, está comprovado. Ele perdeu de precioso, ele viu onde estava. Não, dava para ver ali. Uhum. Exatamente. A ficha caiu Porque depois. Que ele falou assim, o texto diz assim, ó, e pôs Saul Davi em suspeita pelas coisas que ele vinha fazendo. Falou, esse cara... E é interessante, vocês vão observar duas coisas aí. Olha só a observação, que é importante essa observação. Quando Saul foi ungido, o Espírito do Senhor veio sobre ele para o capacitar para fazer o trabalho. Depois ele foi fazendo o trabalho mal feito, e acabou perdendo. E Deus, olha, basta, a última oportunidade foi essa. Tá? E aí o Senhor tira o Espírito dele. Mas não só faz isso, tira o Espírito e ainda bota um outro para perturbá-lo ali. Tá? Por outro lado, você vê Davi. Davi é revestido do Espírito de Deus e toda a potencialidade, tudo aquilo que acontece na vida de Davi é por conta da operação do Espírito de Deus na vida dele. E isso fica evidente. Deus saiu de mim e Deus está com ele. Ora, se eu já sei que ele vai ser o rei. Dá para entender o nosso adversário, o que ele tem dentro dele, olhando para nós hoje. Perdeu o mané. Ele quer caso. Ele quer destruir todo mundo. Ele luta todo dia, porque eles conhecem, sabem o que é. Ele sabe do que nós estamos participando. Perdeu. Ele sabe do que nós estamos participando porque ele teve o privilégio que nós, de certa forma, não tivemos. Mas maior do que o nosso, muito mais alto do que o nosso privilégio. Daí o que acontece? Nós viramos alvo. Saul está aí. Esse Saul está aí. E os Davi. E nós somos os Davis aí. Temos que dar o nosso jeito. Isso dá uma mensagem. Isso dá uma mensagem. Logo mais, hein? Percebe bem? Ele viu, ele vê e sabe que nós somos aqueles. Ele sempre pensa que ele passa e vê. O que ele vê num lugar desse aqui? Cada um de nós, no mínimo, veio de casa com um anjo. Olha como é que está esse lugar. Aqui é o acampamento de Deus. Percebe?
Ele vê, ele sabe, aqui ele não pode chegar. Mas ele sabe do que nós estamos desfrutando, porque ele esteve também junto naquele ambiente celeste, muito, muito mais intenso do que nós sentimos hoje e participamos hoje. O ódio dele contra a igreja é exatamente isso. E não tem volta. E não tem volta. Né? Ele não tem volta. E ele já sabe que o futuro, Deus ainda escreveu aqui, o que vai acontecer. Ele sabe, está escrito aqui. Ele sabe. Então o que acontece? É tirar a cada um de nós do caminho. A intenção dele é exatamente essa, nos eliminar. Por quê? Porque nós estamos desfrutando de algo que ele desfrutou. A inveja e o ciúme dele é grande. Né? O ódio é grande. Sempre essas coisas vão andar juntas aqui. É o ódio, o ciúme e por conta da perda. Aí é tentar nos fazer perder. Tá? Tentar nos fazer. Eu acho que tem um hino que fala mais ou menos isso, né? Tem um hino aí. Lembra aí um hino que fala mais ou menos isso? Não se conforma nós estarmos de pé. Que não aceita eu estar de pé. Né? Qual é o? Que não aceita. Foi o Fatos Sombrios. Fatos Sombrios. O hino Fatos Sombrios fala exatamente isso. Né? Por que foi? O hino veio. Cada hino tem história, né? Esse hino veio exatamente no quadro do Joabe, filho da irmã Nilzete, neto do pastor Jair, caído morto. Foi baleado em frente de casa. Né? E isso foi uma tragédia na família do nosso pastor, querido pastor Jair, e da família. E nesse contexto, né, foi esse fato sombrio, esse fato específico sombrio, foi que veio o Senhor me deu o hino. Às vezes, fatos sombrios querem eclipsar a minha fé. Eclipsar, você sabe o que é? Causar eclipse, né? Dores que cortam a alma, vem fazer-me sofrer. Esse hino surge exatamente nesse contexto, dessa visão aí. De uma mãe vendo o filho, de uma irmã vendo o filho, de uma avó vendo o filho, vendo o neto. Né? A irmã vendo o irmão caído. Percebe? Então é o drama, né? Esse drama aí que surgiu o hino. Cada hino tem uma história. Cada hino tem uma história. Davi, os hinos de Davi também, todos eles, se você vai observar, eles têm uma história. Esta perseguição de Saul deu muitos hinos, Salmo 59, se não me engano, e outros salmos aí, você vai perceber, né, que os adversários que queriam comer as minhas carnes, né, todas essas coisas têm contexto, tem história e tem fundo, é um lastro na história e na dura realidade que ele vive. Então isso, Deus transpõe isso e transforma em música. E aí até a sua própria tragédia ele tem que cantar depois no Salmo 51, né? Lembra? Percebe bem? Então, nós vamos perceber que a ascensão de Davi dentro do projeto do reino de Deus e dessa progressão do reino de Deus é algo que tem muito a nos ensinar. E é o que nós estamos aprendendo hoje. Muita coisa importante. Tá? Então, é realmente a dor da perda. Agora já estou falando dessa perda, né, do adversário perde e agora sabe que nós estamos dentro do projeto, é tentar atrapalhar isso para isso não acontecer. Ele já sabe de tudo aquilo que nós temos como promessas. A luta dele é fazer com que essa promessa não cumpra. É o projeto de Saul. Saul também já sabia que o projeto de Deus era colocar Davi no trono. Então, qual é ele vestiu a camisa do adversário para dizer que isso não vai acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou matar esse homem. É a meta do adversário em relação a nós. Entendeu? É nos destruir porque ele sabe que nós somos uma potência e potencialmente somos uma potência. Né? Podemos realmente ser uma potência de abalar o mundo todo. Cada um de nós potencialmente pode ser um instrumento de abalar o mundo todo. Com uma pequena coisa que Deus faça através de nós pode abalar o mundo todo. Hoje, nesse mundo globalizado, mais facilmente ainda. Então, qual é o trabalho dele? Tentar impedir que isso aconteça. A luta dele é só esta.
E aí nós temos que ficar atentos, né? Porque aí atrapalha de um jeito, atrapalha de outro jeito, nós temos que estar atentos, né? E essa luta aqui, esse conflito que acontece, é exatamente um conflito que vem nos ensinar, né? E é uma luta o quê? Que não tem trégua, não para. Você vai ver que Davi corre para ali, corre para lá, e não tem trégua. É a nossa luta com o nosso adversário. Nós somos, Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, está lá, está bem claro. Né? O que diz? Nós não temos, né, que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, né, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Interessante que o apóstolo abre a carta falando sobre os lugares celestiais, é o lugar da nossa bênção. E no final diz que também é o lugar do nosso conflito. Percebe? Acharam algum salmo, alguma coisa assim? Não, eu achei a profecia do... lembrar de Saul. Aham. Não gosto nem de lembrar essa profecia, que era uma pessoa muito amada nossa. E da mesma forma, Deus não tirou nenhum dos dois. Nem tirou Saul e nem tirou o adversário. Era só eliminar, para a coisa fluir bem. Para nós seguir em paz e para Davi seguir em paz. Mas o interessante é que tudo isso fica como instrução para nós. Que se logo no início, quando Deus manda ungir a Davi, e logo em seguida ele mata Saul, o que acontece? Olha o quanto nós perderíamos em termos de experiência do que Davi passou. Se ele passou, então eu não sou melhor do que ele, vou passar também. Temos que ter a nossa... E os cuidados que nós precisamos de ter. Às vezes a gente tem que ter uma forma de sair fora. Né? E é sempre assim. Então, pegando bem aí, Benjamin. Captando bem? Pegando o Sérgio. O Sérgio está atento. Eu estou vendo esse olhar assim, captando tudo, né? Armazenando nesse cérebro gigantesco aí, com não sei quantos terabytes aí de memória. É isso aí. Então, o que Jonatas fez a Davi depois que disse que Saul tinha jurado acerca dele? O que Davi fez com sucesso? E o que veio sobre Saul? E o que Davi fez? Versículos 7 a 9. Eu pensei que essa lição não dava nem meia hora de assunto. Mas o assunto tá bom, tá bom? Amém. Nós estamos aprendendo, né? E aí, interessante quando eu falei que olha o que o adversário vê. Aí você vê, olha o que nós não vemos, né? Olha o que nós vemos. Cada um de nós, no mínimo, trouxe um anjo para estar aqui conosco. Amém. Eles estão juntos conosco aqui. Para só. Eu sou Débora. Eu só tinha. No mínimo. Então vocês imaginam, né? O lugar é que nós estudamos na vigília. Os lugares celestiais em Cristo. É onde nós estamos. É o acampamento de Deus. Se eu for assembleando, a gente vai dar um salto aí, uma pipocada aí, né? Dado uma rodada aí. Versículos 7 ao 9. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda, levou-o até Saul, e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. Então ele volta para o palácio e vai tocar a sua harpa, tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma pretensão, sem provocar, sem ameaçar, mas na paralaxe cognitiva, ele é o meu inimigo, ele quer o meu lugar. Ele não quer, não, Deus já deu para ele. O problema dele é isso, né? Que Deus já deu. Você lembra que o senhor falou uma vez para o pastor Jair? Aliás, falou para o pastor Jair, falou para o pastor Magno. Muito antes de o pastor Jair assumir a liderança da obra, o senhor falou: queres que eu tome a bandeira da minha obra da tua mão? Eis que levanto agora. E demorou tempo para poder acontecer. Mas você vê que dali para frente, a derrocada foi acentuada. E a elevação do outro foi notória. Né? E quando chegou o momento, só saiu morto, né? Então Deus levantou o pastor Jair. É sério? A história vai nos ensinando, a história é realmente assim. E aí,
voltou a servir a Saul normalmente, como antes, anteriormente. E houve guerra outra vez, olha aí. E Davi foi lutar contra os filisteus. Pelestim ou Pelesti? Pelestim, esse Yudmen, aqui é a terminação plural, né? Então aqui já é plural. Então por isso aqui, filisteus. Então essa versão, que já é feita por comissão, já é, às vezes é um tradutor que fica com apenas um livro. É um livro que ele já tem escrito, por exemplo, um comentário desse que já viu todos os problemas. Então, para traduzir o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, esse autor levou anos estudando só esses dois livros. Então, ele tem a própria tradução dele aqui, depois de todos os problemas que passou, para poder fazer a melhor. Percebe? Inclusive, a Nycot, essa série Nycot aqui, é uma série que cada livro é traduzido pelo intérprete. Cada intérprete faz a análise do texto, mas faz a tradução de todo o livro. É uma tradução especial do, aqui no caso, David Toshio Tsumura. É muito bom, conservador, bom. Derrubou a tese do Gunkel, Hermann Gunkel, né? De lendas em Gênesis e do mito de que os mitos babilônicos eram, Gênesis era mais uma lenda. Ele destruiu as teses do Hermann Gunkel, quanto outros, né? E outros aqui. Então ele é muito bom intérprete. O desafio dele foi escrever em inglês, mas pegou bem, escreveu bem, escreve muito bem. Um estrangeiro, né? Fala japonês, e então está acostumado a escrever japonês, né? Aí pega uma língua estrangeira, o comentário dele ficou muito bom. A revisão, muito bom. Ok. E houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. O que acontece? Entre o verso 8 e o versículo 9, o que acontece? Essa derrota, o povo fica sabendo e, obviamente, tem festa no arraial. Quem é aclamado como grande herói? Davi. O que isso vai fazer com Saul? Aumentar a inveja. Aumenta a inveja, aumenta o ciúme e abre espaço para aquele espírito que já estaria esperando o lugarzinho. Né? Quando ele se explodia em ira, aí aquele espírito entra nele. E diz, mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão. Interessante que agora Saul não deixava mais. Ele estava tão apavorado com esse inimigo, com esse adversário, que ele já só almoço, janta, café da manhã, com a lança na mão, para se proteger desse inimigo. Quem é o inimigo? Quem é o inimigo dele? Hein, Maria Antônia? Davi. Davi acaba de infligir uma grande derrota sobre os verdadeiros adversários do povo de Deus. Era para voltar celebrado, mas acontece que ele dá espaço, dá lugar, aí é a hora de esse espírito mal que vem da parte do Senhor. Tá? Esse verso 9 é importante, e é o Ruach Adonai aqui, Raá, um espírito mau, procedente do Senhor, vem sobre Saul, na direção de Saul, está ali só para fazer o serviço. E diz, enquanto Davi estava tocando harpa, obviamente já viram alguns sinais de transtorno. Davi já viu alguns sinais de transtorno. Se Davi está tocando harpa, o que está acontecendo? Ele já está dando a crise. Então ele já começa a tocar a harpa, né? Porque quando acontecia a crise, né, ele sempre tocava a harpa. Então está aqui, enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou cravá-lo na parede com a sua lança.
Tá lá tocando, mano. Quando ele vem lá, e Vânio saiu fora. Não, pera lá. Né? E Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Para pensar, viver com um homem desse. Que risco, que absurdo. Peraí, mas não foi esse que agora há pouco jurou pelo Senhor que Davi não iria morrer? Não é o mesmo? A esquizofrenia aí, a bipolaridade aí. Ele acaba de dizer que não vai fazer nenhum mal a Davi e logo em seguida já parte para cima de Davi para matá-lo. Tá? E vamos logo aqui à próxima pergunta, que está na sequência. Nós já estamos engatilhando na quarta. E diz: o que Saul tentou fazer a Davi e como ele se livrou, e o que Saul mandou fazer a Davi pela manhã, e o que Mical disse para Davi fazer. Então temos aqui várias perguntas aqui que vão ser respondidas nos versículos 10 e 11. Os versículos 10 e 11. Saul tentou encravá-lo na parede com a sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. Então você imagina que ele deve ter jogado. Só que nessa paralaxe cognitiva dele, eu acho que ele perdeu um pouco o reflexo. Ele perdeu um pouco o reflexo, ele não conseguiu. Porque, poxa, que distância eles estavam? A gente não sabe, né? Então ele... Davi, opa! Bum! Na parede. Né? Saiu fora. Hein? Igual o gato. Saiu fora. Né? E aí, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo pela manhã. Então mandou sentinelas para a casa de Davi. Davi estava na casa dele com quem? Com a esposa Mical, que é filha, né? Filha de Saul. Saul não tinha a noção de saber, se Davi morrer, minha filha vai ficar viúva. Eu vou provocar a viuvez da minha filha. Eu vou provocar a morte de um grande amigo do meu filho. Eu vou provocar a morte daquele que os meus conselheiros admiram demais. Eu vou provocar a morte de alguém que o povo como um todo ama. Mas vocês lembram a estratégia dele, né? Eu vou sair fora e vou mandar outro fazer o serviço. Aí, bem, vocês vão lá, conversam com ele e falam para ele arrumar 100 prepúcios de filisteus. Aí, nesse caso, diz o texto, né? O narrador onisciente vai dizer, e ele assim tentava matar Davi pelas mãos dos filisteus. E aí ele ficava livre. O mandante do assassinato é o assassino. É o pior assassino. Que é covarde. Manda o outro fazer o serviço porco. E aí o que acontece? Mesmo assim, ele está nessa paralaxe cognitiva e logo em seguida, quando Davi foge para casa, vai lá, está com a sua esposa, ele manda os seus servos, tá, se esconderem para poder matar Davi pela manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então, obviamente está ali, os servos também estão ali. Vocês acham que os servos estavam com vontade de matar Davi? Tinha uma ordem do rei, mas eles estavam com vontade de fazer isso? Um serviço que eles estavam ali, não sei se iam fazer, né? Acho que eles também fizeram vista grossa quando ela chega lá e arruma uma estratégia. É a próxima pergunta. Por onde Mical desceu Davi para que fugisse? E o que ela pôs em sua cama? E o que ela disse acerca dele? E o que Saul insistiu que se fizesse? Os versículos 12 ao versículo 15. 12 ao 15. Aí ele foi alertado, então Mical, que é Michal,
no hebraico. Ela desceu. Então, Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Então, fez ele descer por uma janela e ele fugiu. Então, onde estão os seguranças? Estão cercando a casa? Mas ia matar pelo Salmo 59, ia matar. A vontade era essa, né? Leia esse trecho aqui, é interessante. Salmo 59. Livra-me, ó Deus, dos meus inimigos. Defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que armam ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todas as nações. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães rodeando a cidade. Observa bem aqui, esse salmo aqui, exatamente, inclusive está aqui no subtítulo dele, né? Mostrando aqui que é o mictão de Davi para o cantor mor sobre Al-Tahet, quando Saul lhes mandou que guardassem a sua casa para o matarem. Aí dá o transfundo aqui, olha o salmo, depois a gente vai até ler o salmo todo, agora não. Mas olha o salmo aqui que Davi recebeu exatamente nessa condição, é a oração dele. Esse salmo se transformou numa música, e contando esse drama, como ele viu essa história, que ele fez, a busca dele. Se você vai ver aqui, eis que eles dão gritos com a boca, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios, por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Então é um salmo que surge exatamente dentro desse contexto aí. Todos os salmos são vivenciais, são salmos que refletem uma experiência específica. Alguns deles a gente percebe que isso aqui, se não tivesse essa situação, não existiria aquele salmo. Né? Não existiria aquele salmo. Tem um amigo meu, ele diz que a cada hino que o Senhor, amigo nosso, a cada hino que o Senhor me deu aqui, foi uma prova que eu passei. Os hinos todos, cada um tem uma história. Uma prova que eu passei, uma humilhação que eu passei, aí o Senhor me dava um hino para me consolar. Então, exatamente, fez-se necessário, né? Fez-se necessário acontecer isso, para poder, então, a gente ter esse salmo, esse saltério lindo que hoje nós temos. Mas vamos lá ao texto. E aí, Davi fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã aqui, que é um chamado Terafim. Aqui, o Terafim. Tipo, eles eram aqui chamados, um deus do lar, deus do clã. Então cada clã tinha lá o seu ídolo. Estava numa situação bem ainda, saindo de juízos, né? Saindo de juízos, ainda tinha ainda essas coisas lá. Mas serviu para alguma coisa. Pelo menos serviu para alguma coisa. E o deitou na cama, pôs uma almofada, obviamente era formato de homem, né? E diz aqui, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Então, ela deixou ali bem cobridinho, parecia que Davi estava ali, quietinho, sossegado. Aqui vai até o versículo 15. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse, ele está doente.
Verdade ou mentira? Inverdade, tá? Uma inverdade. Fica mais suave do que uma mentira, né? Inverdade. Ele tinha o quê? Uma proposta. Nesse caso específico, uma inverdade aqui por conta de uma proposta. E essa proposta era livrar Davi. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Decidido mesmo. Decidido mesmo. Então, já que ele está doente na cama, melhor ainda, tragam com cama e tudo, que aqui eu vou matar. Ele colocou como projeto de vida matar Davi. Né? Como matar Davi. E não tinha outra coisa que ele pensasse. Matar Davi. Inclusive, o Richard colocou o título aqui desse capítulo, né? Matar Davi. A meta, o objetivo. Eu coloquei lá no grupo dos professores, lá, no comentário expositivo. Matar Davi. É a meta dele, o objetivo dele. A próxima pergunta. Sobe um aroma suave às nossas narinas aí, né? Dizendo que o almoço já está praticamente pronto. Vocês já estão aí sentindo. O que Saul disse a Mical, sua filha, ao ver a estátua na cama? O que Mical disse que Davi tinha lhe dito? E para onde Davi foi e com quem ele encontrou? Versículos 16 a 18. 16 ao 18. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, o terafim, e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Aí estava lá coberta, que não era Davi nada, né? Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Meu inimigo escapasse. Ou seja, ele cria esse inimigo imaginário e quer que todos ao redor tenham-no como inimigo. Os seus servos, os conselheiros, os seus generais de exércitos, inclusive o seu filho, a esposa, né, de Davi, que é filha dele, e também todo o povo. Mas se isso acontece, o reino de Davi, de Saul, seria uma das piores ditaduras. Por quê? Porque o povo iria se revoltar com essa situação. E aí, para abater o povo, o que se faz? Usa-se a força. Né? Ia criar um conflito interno enorme, dentro de casa, com Jonatas, com Mical, com os conselheiros, e também um conflito com o povo de modo geral, que amava Davi, era a figura, era o herói. Então, seria uma coisa... E a paralaxe cognitiva dele não permitia pensar nessas circunstâncias. Ele colocou isso, né, e o mundo dele agora se resume nisso: matar Davi. E isso o perturbava dia e noite. Você vê que essa noite você pensa que não deve ter dormido, esperando pela manhã para poder ir lá. Eles chegaram lá e tragam-no aqui? Não, cadê? Não, era o ídolo que tinha lá. Por que você me enganou? Né? Você me enganou? Por que você deixou fugir escapar o meu inimigo? Então ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. No hebraico você vê que está uma pergunta, né? Tem até a NVI não reflete esse aspecto aqui, que a revista é corrigida, obviamente. Obviamente, ela vai colocar aqui: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Né? Porque hei de eu matar-te. Oi? Mical, ela é idólatra?
Isso aí era uma coisa que... Tipo, Era uma estátua lá que ficava dentro de casa, das casas, né? Talvez era tipo nossos, algum enfeite, alguma coisa assim. Mas nesse caso específico aqui, Davi não era idólatra. Davi, a casa era de Davi. Né? De Davi e Mical. Né? Então esses ídolos do lar aqui devia ser alguma coisa. De repente isso aqui era uma estátua, simplesmente. Né? Chamada aqui de terafim. E aqui você vê que tem uma pergunta, né? Lama Amiter, por quê? Aqui no caso. Aí, depois que fugiu, Davi foi falar com... Para onde ele foi? Foi falar com Samuel em Ramá. Ele contou tudo que Saul lhe havia feito. Então foi lá e contou tudo para o profeta. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. A 7ª pergunta. O que a primeira, a segunda e a terceira comissões encarregadas por Saul de levar a Davi encontraram? E o que eles fizeram ao chegarem a Naiote? Versículo 19 ao 21. É agora que entra, mais uma vez, uma intervenção da soberania de Deus. 19 ao 21. E Saul foi informado, Davi está em Naiote, em Ramá. Então, Naiote ficava em Ramá. Disseram-lhe. Então, Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, ao rancho, né, ali dos profetas, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul. Agora é uma ação restritiva. Aqui é uma ação restritiva. Observem que lá no início, Saul foi ungido para receber uma ação capacitativa, né? Uma capacitadora. E aí, então, aqui você observa que já o Espírito de Deus já faz o quê? Ele age para refrear as intenções malignas e desmontar esse projeto de assassinato de Davi. Agora chega num ambiente desse, esses homens eram para se converter, não era? Passando por uma experiência dessa, era para se converter. E diz aqui, todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Essa expressão aqui ela ficou mais bem traduzida obviamente pela NVT e pela NVI, deixou aqui o verbo de fora. Quando Saul foi informado de que Davi estava em Naiote e em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Então eles entraram lá, encontraram o ambiente e o Espírito de Deus veio sobre eles e pronto. Como vamos fazer agora? Aí voltaram pianinho, né? Voltaram pianinho lá diante de Saul. O que aconteceu? Não tivemos condição, não. Chegou lá, o Espírito de Deus veio sobre nós lá e aí deu uma sapateada lá e Deus fez algo tremendo lá na nossa vida e não deu para fazer nada mal, não. O objetivo aqui é exatamente restringir o mal. E aí tem uma experiência dessa para restringir o mal, hein? E se não muda de posição depois de uma experiência dessa, pode abrir o caixão e levar. Está morto.
E aí prossegue o texto. Então, 21. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais. Não, você não vão não. Você não volta lá não, porque vocês entraram na festa. Eu não foi lá para festejar não. Vocês tinham que chegar lá e fazer o que eu mandei. Quem mandou? Eu mandei. Então, não executaram. Mandou um outro grupo. Então, botou aquele ali que deve ter ficado comentando, chegando. Imagine chegando lá e contando essa experiência em casa, lá né, para os outros, aí vai esse grupo, agora esse grupo vai. Né? Eles foram até mais felizes do que aqueles que foram prender o profeta na mão. Foram prender o profeta, Eliseu. Né? Não, foi Elias, não. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma tiros 350, foi Elias, né? E aí, fogo do céu caiu. Eles tiveram uma recepção bem melhor. Deus teve misericórdia e muita deles, né? Nem para matar um menino. É. Eles estavam profetizando aqui. E os mensageiros aqui também. Vait Nabeu. E eles também profetizaram. Da raiz de Navi. Navi, o profeta Navi. Ok, e quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Aí ele mandou mais o terceiro grupo e eles também profetizaram. Interessante aqui que a versão aqui, né, poupou, né, bastante. Aconteceu a mesma coisa, foi aqui. E os quais também profetizaram. Está literalmente no texto. A última pergunta, a oitava pergunta, é a seguinte: o que Saul decidiu fazer e o que veio sobre ele? O que ele começou a fazer antes de chegar ao final? E o que ele fez e que virou um provérbio? Os versículos 22 ao 24. Os versículos 22 ao 24. Então, diz aqui, então foi também ele mesmo a Ramá, chegou ao poço, vou botar aqui, chegou ao poço grande que estava em seco, aqui ele está seco, e no hebraico está como? Bor Hagadol Asher aqui está Sherro. Aqui. Não. Peraí. Não é Shin, não é Serro. Tem aqui o Zakeficatom aqui, está atrapalhando a minha vista aqui. Tentamos sim aqui. Serro. Serro seria o nome do poço. Ninguém sabe a localização desse lugar até hoje. Perguntou onde estavam Samuel e Davi. E lhe responderam, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá. Aí então, manda o primeiro grupo, não resolve. Manda o segundo grupo, não resolve. Manda o terceiro, não resolve. Então agora eu vou lá, eu vou fazer. Eu vou resolver esse problema. Vocês são frouxos. Você vai para lá e vai profetizar. Eu não mandei você ir lá para profetizar. Vocês estão no rancho de profecia. Você tinha que pegar Davi. Eu mandei matar Davi. Tem que matar Davi. A ordem é essa. Aí, diz aqui o texto. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele. Agora é o bom. E ele foi andando pelo caminho profetizando. Por que ele bota aí?
e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Então interessante que ele começou antes. Os homens, quando chegaram no arraial dos profetas, no rancho dos profetas, é que eles começaram a profetizar. Ele já foi pelo caminho, já. Ele teleguiado ali e pelo caminho. E ele também despiu os seus vestidos e fez mais feio ainda do que os homens. Agora Deus humilhou logo ele, né? Despiu as suas vestes aqui, a sua roupa, ficou despido. E ele também profetizou diante de Samuel e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Aí, enquanto Deus faz esse trabalho, refreia esse mal, está lá o rei, né? Rei peladão lá, ou seminu, de repente, né? Sem roupas lá, pelo menos as vestes reais, né? E aí então surge o problema, está também Saul entre os profetas? Observa bem que isso aqui ocorre num contexto negativo. A primeira vez que isso acontece com ele é num contexto positivo. Entendeu? E mesmo assim, quando acontece isso, o que acontece? Logo em seguida, então, fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar-me a vida? É a lição da próxima semana. Então vocês observam bem que a síndrome de Saul é uma síndrome perigosíssima. Ela afastou totalmente Saul, o eixo da realidade se transportou para um eixo em que ele constrói um adversário, e esse eixo agora se sobrepõe à realidade, e o alvo de vida dele é matar esse adversário, que o ameaça dia e noite. Saul perdeu a paz. Assim acontece com o homem quando Deus o abandona. Se tem alguma coisa triste que possa acontecer a um ser humano, é quando ele perde essa presença de Deus na sua vida. E, voltando àquele nosso assunto anterior, imagine quem teve uma perda definitiva disso e que já experimentou tudo de bom. Por isso que ele tem ódio de nós. Então nós temos que vigiar, porque esse Saul está aí, né, querendo nos matar, querendo acabar com a nossa carreira. Mas o Senhor é poderoso para nos guardar e, assim como fez nesse acampamento de profetas, nos dar, né, a proteção de que nós precisamos, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos guardar as lições que servem para o nosso dia a dia. Deus nos abençoe. שמואל א', פרק י"ט. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. ויגד יהונתן לדוד לאמור: מבקש שאול אבי להמיתך, ועתה הישמר נא. ובוקר וישבת בסתר ונחבאת, ואני אצא. ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה והגדתי לך. וידבר יהונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו: אל יחטא המלך בעבדו ודוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. וישם את נפשו וכפו, ויח את הפלישתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל. ראית ותשמח. ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? וישמע שאול בקול יהונתן, וישבע שאול. חי אדוני אם יומת. ויקרא יהונתן לדוד, ויגד לו יהונתן את כל הדברים האלה. ויבא יהונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כאתמול שלשום. ותוסף המלחמה להיות. ויצא דוד וילחם בפלישתים, ויח בהם מכה גדולה, וינוסו מפניו. ותהי רוח אדוני רעה אל שאול,
והוא בביתו יושב, וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול, ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה הוא. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו, ולהמיתו בבוקר. ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. ותיקח מיכל את הטרפים, ותשם אל המיטה, ואת כביר העזים שמה מרעשותיו, ותכס בבגד. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ותאמר, חולה הוא. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, העלו אותו במיטה אליי, להמיתו. ויבואו המלאכים, והנה הטרפים אל המיטה, וכביר העזים מרעשותיו. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רימיתיני? ותשלחי את אויבי וימלט. ותאמר מיכל אל שאול, הוא אמר אליי, שלחיני, למה עמיתך? ודוד ברח וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. וילך הוא ושמואל, וישבו בניות. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות, ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, ויתנבאו גם המה. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, ויתנבאו גם המה. ויוסף שאול, וישלח מלאכים שלישים, ויתנבאו גם המה. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא עד בו הגדול אשר בסכו, וישאל ויאמר, איפה שמואל ודוד? ויאמר, הנה בניות, ברמה. וילך שם אל ניות ברמה, ותהי עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. ויפשט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ערום כל היום ההוא וכל הלילה. על כן יאמרו, הגם שאול בנביאים?